Freguesias com uma história vincada, de belos espaços verdes e onde o Douro é o pano de fundo. Lordelo do Ouro e Massarelos unidas em 2013 e é delas que queremos falar neste programa. Massarelos é integrada no Porto em 1789. No século XIX é vista como um centro fabril pela implantação de indústria de fundição, produtoras de uma parte de equipamento de ferro das ruas da cidade. Uma freguesia aparentemente ribeirinha, lugar de pescadores que da faina fluvial extraíam os proventos indispensáveis à imperiosa manutenção dos seus humildes lares. Massarelos tem outro tipo de ocupação, por exemplo, do período castrejo, que não acontece em Lordelo. Lordelo teve essa ocupação na zona mais baixa. Massarelos valorizaram a parte mais alta da atual freguesia e, ao contrário do Lordelo, que esteve ligado ao julgado de Bolsas, hoje Matosinhos, Massarelos estava associado à colegiada de Sedufeita. Portanto, estava mais próximo, se assim se pode dizer, do atual centro urbano da cidade, mais próximo desta ocupação nuclear do Porto, da cidade do Porto. Mas também foi muito importante esta exploração agrícola e do mar também em Massarelos. A partir de finais do século XVIII, século XIX, com a industrialização e com a ocupação do Porto para estas zonas que até aí eram subúrbio, o crescimento da cidade trouxe muitas famílias para esta zona e o transporte, a rede de transportes foi bastante importante e marcante para Massarelos. Essa zona mais bucólica que tinha até aí, com várias quintas, com zonas verdes, foi-se perdendo em favor de várias fábricas que aqui se instalaram e que aqui funcionavam porque muitos desses trabalhadores vinham com essa rede de transportes que se introduziu na cidade. Cada sala reconstitui o ambiente da burguesia. Classe social do século XIX, muito portuense e ligada ao comércio. Uma casa romântica ao sabor do movimento literário e artístico corrente. Segundo registros, o Porto foi o maior bastião de literatura romântica em Portugal. Pequena casa de campo, da época pombalina que fazia parte da Quinta das Macieiras ou do sacramento legado no final do século XVIII por Manuel de Sousa Carvalho à Igreja de Santo Ildefonso. O rei Carlos Alberto Piemonte e Sardenha vagueou por estes corredores. Depois do exército sofrer uma trágica derrota em Novara, a 23 de março de 1849, viajou extremamente fatigado, com a intenção de entrar incógnito na Invicta e restabelecer forças. Com a habitual hospitalidade triupeira, foi recebido com as honras de um rei. E aqui descansou até aos últimos dias da sua vida. A freguesia de Lordelo do Ouro foi integrada na cidade em 1836. De declives acentuados, aconchegada pelo Douro e a 2 passos do mar. Uma relação privilegiada pelos elementos naturais
que em muito serviram para a expansão de Lordelo. A pesca no mar e no rio, onde abarcavam navios e viviam os capitães, mestres, contramestres, marinheiros e carpinteiros. Dos estaleiros do ouro, jorravam embarcações de todo o tipo, algumas delas de grandes dimensões. Lugar coberto, muitas vezes por um aglomerado de pessoas que, curiosamente, assistia à chegada e partida de vários navios. Lordelo seria o estaleiro mais importante do porto. Dispunha de excelentes condições para a construção de navios. Lordelo hoje é bastante diferente do que foi ao longo até dos milénios, pode dizer-se assim. As primeiras presenças, os primeiros vestígios da presença humana datam de cerca de 250 mil anos atrás, numa altura em que Lordelo era bastante diferente no seu aspecto físico. O mar e o rio tinham um nível diferente do atual, estavam mais recuados e, portanto, havia uma maior extensão de terra. E foi na zona da Pasteleira, uma zona de floresta, que hoje vislumbra-se vagamente, que se encontraram esses vestígios do Paleolítico. Depois, ao longo do milénio, o mar e o rio foram subindo para as cotas atuais, que são há cerca de 7 mil anos que está assim, e também a ocupação humana foi aumentando. É importante a ocupação desde o período romano, em que várias vias romanas atravessavam o que é hoje Lordelo, algumas em direção a Braga, porque era um importante posto militar da Galécia, outras estradas para Lavra, porque era um ponto económico importante, com as salinas que lá existiam. Depois, ao longo do período árabe, a zona da Arrábida, e Arrábida é um termo, um significado árabe que significa posto de vigilância, essa zona também ganhou maior notoriedade. Do Museu Romântico, o Museu de Recordações em Massarelos, seguimos para um belo jardim, em Lordelo, que não deixa ninguém indiferente. No século XVIII, a Quinta Grande pertencia à Ordem de Cristo. Passa de mão em mão até que em 1875 o brasileiro João Silva Monteiro manda demolir a velha casa e constrói um palacete e passa a denominar-se Quinta do Campo Alegre. Em 1895 fica nas mãos de João Henrique Anderson Jr., que a renova e torna mais encantadora, ao gosto do romantismo eclético do fim do século. Em 1949, é adquirida pelo Estado e em 1951 passa a designar-se por decreto Jardim Botânico do Porto. Imponente e carregado de memória, 4 hectares com espécies centenárias, vindas dos 4 cantos do mundo, por entre bosques e lagos. Que disponibiliza ao público um belo espaço verde e várias coleções de plantas que rodeiam a elegante Casa Anderson, cujo nome evoca importantes vultos da literatura portuguesa do século XX. Nestes últimos 200 anos, se calhar, a paisagem alterou-se bastante. Ter-se-á mantido mais ou menos estável ao longo de vários séculos, quer com esta ligação ao mar, quer com esta ligação mais rural, esta exploração mais rural no interior das freguesias, mas nos últimos 200 anos a instalação de várias fábricas, a industrialização desta zona do Porto alterou muito a sua paisagem
e mais recentemente com a construção de vários bairros que trouxeram para cá uma forte presença populacional que até aí não existia. Até o século XVIII, esta zona era muito habitada por germânicos ou por ingleses, que aqui tinham as suas quintas, que aqui tinham uma vida mais recatada, e depois passou então a ser um local de maior urbanização, de maior tipo de vias, por exemplo, completamente diferentes do que se vê no centro histórico, com ruas mais apertadas. Aqui há alamedas, há avenidas e, portanto, a paisagem destas duas zonas modificou-se bastante nos últimos 200 anos. O Porto foi a primeira cidade portuguesa a ver passar um carro elétrico em 1895. Uma coleção única em Portugal, um exemplo raro no mundo. Conheceu a cidade e as suas riquezas, sentiu as pessoas e as suas diferenças. Potenciaram a mobilidade, interligaram a cidade e promoveram o desenvolvimento. Espaço que pretende dar corpo à história dos elétricos que circularam pelas ruas da Invicta, com uma exposição interpretativa do papel deste transporte e a preservação de uma parte significativa da antiga frota. De forma cronológica, expõe a história desde a origem do transporte público, tração elétrica e contextualiza com a evolução, crescimento da cidade e área metropolitana. A Central Termoelétrica de Massarelos, que em 45 anos de funcionamento produziu a energia necessária para a normal circulação dos elétricos na cidade e foi a maior entidade empregadora da região norte. Um lugar cultural nostálgico que torna a história de outrora real nos tempos de agora. Freguesias de memórias, figuras ilustres e, como vimos, românticas. Continua a acompanhar esta série de programas sobre as freguesias, produzida pela Câmara do Porto.